Nós não atravessamos o espaço para explorar, atravessamos para tomar. Quando a Terra começou a morrer, a humanidade fez o que sempre fez diante do desespero. Escolheu sobreviver, mesmo que isso significasse destruir outro mundo. Frotas humanas cruzaram o vazio, pousaram em um planeta vivo, habitado, e chamaram isso de colonização. O problema é que ninguém perguntou aos habitantes se eles estavam dispostos a pagar esse preço. O que você vai ouvir agora é o relato de uma invasão que se transformou em massacre. De soldados que chegaram como heróis e partiram como algo que jamais conseguiram esquecer. Assista até o final, porque essa história não fala sobre alienígenas, ela fala sobre nós. A invasão começou de forma limpa. Orbitais humanos passearam-se acima do planeta como sentinelas silenciosas. Sensores confirmaram o que a Terra precisava ouvir. Atmosfera respirável, água abundante, solo fértil, reservas minerais intactas, vida inteligente confirmada. Civilização avançada o suficiente para construir cidades, mas incapaz de enfrentar uma frota interplanetária. O relatório final usou a palavra viável. Isso bastou. As primeiras naves desceram em zonas costeiras longe dos grandes centros alienígenas. Bases foram montadas com precisão cirúrgica. Torres de comunicação se ergueram em poucas horas. O céu daquele mundo, menos azul esverdeado, atravessado por duas luas, passou a carregar o brilho metálico da presença humana. No início, houve contenção, ordens claras, evitar confronto direto, mapear território, estudar o inimigo. Os alienígenas observavam à distância. Eram altos, de estrutura esguia, pele marcada por padrões naturais que mudavam de tonalidade conforme o ambiente. Moviam-se em grupos organizados, mas não hostis. Nenhuma arma visível. Nenhum ataque, isso foi interpretado como fraqueza. A necessidade da Terra falou mais alto que a cautela. A população humana crescia, os recursos diminuíam e aquele planeta representava uma solução definitiva. A ideia de coexistência foi considerada e compartilhar significava atrasar o inevitável e a humanidade não queria mais esperar. As operações avançaram para o interior. Tropas mecanizadas cruzaram florestas alienígenas, esmagando vegetação milenar sob esteiras blindadas. Drones sobrevoaram cidades nativas, catalogando construções, rotas, aglomerações. Cada imagem enviada reforçava a mesma conclusão. Aquele mundo podia ser tomado rapidamente. O primeiro massacre não foi planejado como massacre, foi classificado como incidente de contenção. Uma cidade alienígena situada próxima a um ponto estratégico foi cercada. O objetivo era evacuação forçada. Os alienígenas não compreenderam os sinais. Não entenderam as projeções holográficas, nem as barreiras de energia erguidas ao redor de suas casas. Quando se aproximaram, buscando contato, os protocolos automáticos entraram em ação. Disparos. Armas humanas não foram feitas para ferir. Foram feitas para neutralizar com eficiência. Corpos alienígenas caíram em segundos. Alguns tentaram fugir. Outros permaneceram imóveis, como se o conceito de ataque fosse incompreensível demais para reagir. Em minutos, a cidade estava em silêncio. Relatórios militares descreveram o evento como sucesso tático. Baixas inimigas elevadas. Nenhuma perda humana. Território assegurado. A palavra massacre não apareceu em nenhum documento oficial, mas os soldados viram crianças alienígenas esmagadas contra paredes translúcidas. Viram líderes comunitários tentando proteger os seus com os próprios corpos. Viram uma espécie inteira descobrir, naquele instante, que a humanidade havia chegado não como visitante, mas como predador. O planeta respondeu com silêncio. Nenhum ataque imediato, nenhuma retaliação visível. As cidades mais distantes apagaram suas luzes. Movimentos migratórios começaram. Povos inteiros abandonaram regiões costeiras e áreas abertas, refugiando-se em zonas que os sensores humanos classificavam como inóspitas. Isso foi interpretado como rendição. A invasão acelerou. Mais cidades foram ocupadas. Mais zonas limpas, mais incidentes de contenção que deixavam o solo manchado por um sangue que não era vermelho, mas carregava o mesmo significado. Aos poucos, algo começou a mudar. Drones passaram a desaparecer. Comunicações sofreram interferências estranhas. Mapas deixaram de corresponder ao terreno real. Florestas que antes pareciam passivas começaram a reagir à presença humana de formas inesperadas. No fundo daquele mundo vivo, os alienígenas não estavam fugindo, estavam aprendendo. O massacre havia ensinado algo fundamental. A humanidade não podia ser convencida, não podia ser contida, não podia ser ignorada. Precisava ser enfrentada. E enquanto os comandantes humanos celebravam o avanço da colonização, sem perceber, estavam dando aos habitantes daquele planeta exatamente o que precisavam para iniciar algo que nunca havia existido antes naquela civilização.
Uma guerra. Rebelião não começou com armas, começou com ausência. As patrulhas humanas avançavam por rotas que antes eram movimentadas e encontravam cidades vazias, estruturas intactas, ruas limpas demais. Não havia corpos, não havia sinais de fuga apressada. Era como se populações inteiras tivessem simplesmente evaporado. Para os estrategistas, isso confirmava a teoria dominante. Os alienígenas estavam recuando, fragmentados, incapazes de reagir. Mas o planeta nunca ficou silencioso de verdade. Sensores começaram a registrar variações sutis no ambiente, campos magnéticos instáveis, alterações na composição do solo após a passagem de veículos humanos, micro-organismos reagindo de forma agressiva a equipamentos terrestres. Nada disso parecia isoladamente um ataque. Juntos, porém, formavam um padrão desconfortável. O planeta estava se adaptando. Os alienígenas, privados de cidades e empurrados para regiões consideradas inúteis pelos humanos, passaram a observar a guerra de outro ponto de vista. Eles não tinham tradição militar como a humanidade. Não possuíam exércitos permanentes, nem hierarquias de comando baseadas em conquista. Mas tinham algo que os humanos subestimaram desde o início: uma relação profunda com o próprio mundo. Eles não viam o planeta como território, viam como extensão. Florestas começaram a se mover de maneiras imperceptíveis aos sensores visuais. Trilhas abertas por blindados desapareciam em questão de horas. Estruturas metálicas humanas sofriam corrosão acelerada, como se o ar tivesse aprendido a rejeitá-las. Animais nativos passaram a migrar de forma coordenada, bloqueando rotas de suprimento sem jamais atacar diretamente. Era uma guerra sem tiros, e isso confundia profundamente os humanos. As primeiras baixas humanas aconteceram longe dos campos de batalha. Tropas isoladas perderam comunicação e nunca retornaram. Bases avançadas ficaram sem energia após falhas inexplicáveis nos reatores. Sistemas de suporte vital começaram a apresentar erros simultâneos, sempre após longos períodos de ocupação contínua. Relatórios falavam em ambiente hostil. A verdade era mais simples. O planeta estava escolhendo um lado, quando os alienígenas atacaram pela primeira vez. Não o fizeram contra soldados. Atacaram símbolos. Uma torre de extração mineral colapsou durante a noite, sem explosões, sem sabotagem detectável. O solo simplesmente cedeu, como se tivesse sido esvaziado por dentro. Horas depois, uma estação de comunicação orbital perdeu alinhamento e caiu na atmosfera, destruída por forças que os cálculos humanos não previram. Ainda assim, não houve confronto direto. Isso levou os comandantes a cometerem o erro mais antigo da história militar: confundir paciência com fraqueza. A resposta humana foi brutal. Protocolos de ocupação total foram autorizados. Zonas consideradas instáveis passaram a ser alvo de bombardeios preventivos. Florestas inteiras foram queimadas para negar cobertura. Regiões subterrâneas foram seladas com cargas sísmicas. Se o planeta era cúmplice, então o planeta também seria punido. Cidades alienígenas escondidas foram descobertas e destruídas. Dessa vez, não houve tentativa de contenção. Foi extermínio. Armas de saturação varreram áreas inteiras. A superfície do planeta foi marcada por crateras visíveis da órbita. Espécies que jamais haviam conhecido guerra passaram a morrer aos milhões. O céu daquele mundo, antes azul esverdeado, tornou-se cinza por semanas. E foi ali que algo mudou para sempre. Os alienígenas deixaram de tentar sobreviver. Passaram a lutar. A rebelião não assumiu a forma de exércitos marchando. Ela se espalhou como uma infecção inteligente. Sistemas humanos começaram a falhar em cascata. Drones passaram a atacar alvos errados. Mapas estratégicos se tornaram inúteis. O próprio terreno parecia reorganizar-se para separar unidades humanas, isolá-las, empurrá-las para zonas onde o suporte não chegava. Soldados humanos começaram a relatar a sensação de estar sendo observado não por olhos, mas pelo planeta inteiro. E estavam certos. Os alienígenas haviam descoberto algo que a humanidade jamais compreendeu completamente. O planeta respondia à intenção. Onde havia dominação, ele resistia. Onde havia destruição, ele reagia. A invasão não era apenas uma agressão externa, era uma violação sistêmica. E o planeta estava corrigindo o erro. As primeiras batalhas reais explodiram quando unidades humanas tentaram retomar áreas que haviam sido limpas. O inimigo não surgiu de frente. Surgiu de todos os lados. Do solo, da vegetação, do clima. Armas alienígenas, até então desconhecidas, começaram a aparecer, não como tecnologia isolada, mas como extensão do ambiente. Os humanos estavam enfrentando algo que nunca haviam treinado para combater. Um mundo que havia decidido lutar junto com seus habitantes.
Naquele momento, ficou claro para os poucos que ainda conseguiam enxergar além dos relatórios otimistas. A humanidade não estava mais invadindo um planeta, estava em guerra contra ele. A guerra entrou em sua fase mais violenta quando a humanidade decidiu que não havia mais nada a aprender. Os comandantes chegaram a um consenso simples. Aquele planeta era hostil demais para a coexistência. A resistência alienígena, somada à reação imprevisível do ambiente, foi classificada como ameaça existencial à missão. E quando a sobrevivência da Terra é colocada na equação, qualquer limite moral tornava-se inegociável. Ordem veio da órbita, neutralização total. Armas que jamais haviam sido usadas em mundos habitados foram liberadas. Não eram bombas convencionais, mas dispositivos de reconfiguração atmosférica, projetados para alterar ecossistemas inteiros em questão de horas. Florestas se tornaram zonas mortas. Oceanos rasos entraram em colapso biológico. O planeta começou a perder o equilíbrio que sustentava sua própria vida. Cidades alienígenas, escondidas nas camadas mais profundas do terreno, foram localizadas por varreduras sísmicas agressivas. Não houve avisos. Não houve tentativas de captura. As estruturas foram seladas e esmagadas, enterradas junto com milhões de seres vivos que jamais compreenderam por que o céu havia se voltado contra eles. Esse foi o maior massacre da invasão. Não houve câmeras, não houve transmissões. Apenas relatórios frios descrevendo zonas pacificadas, mas os soldados que participaram sabiam. Viram o solo tremer como um organismo em dor. Viram o ar se tornar irrespirável para espécies que dependiam dele havia milênios. Viram sinais biológicos desaparecerem dos sensores como estrelas se apagando uma a uma. E algo se quebrou. Não no planeta. Na humanidade, alguns soldados começaram a falhar em cumprir ordens. Não por rebelião aberta, mas por hesitação. Por atrasos mínimos. Por pequenas decisões que salvavam um grupo aqui, uma estrutura ali. Nada grande o suficiente para ser chamado de traição, mas o suficiente para indicar que a guerra já não era mais apenas contra alienígenas. Era contra a própria consciência. O planeta respondeu. Não com fúria imediata, mas com precisão. Tempestades surgiram fora de qualquer padrão meteorológico conhecido. Campos gravitacionais instáveis começaram a se formar ao redor de bases humanas, distorcendo equipamentos e esmagando estruturas metálicas. O solo, antes sólido, passou a se comportar como um organismo defensivo, absorvendo máquinas inteiras. E então vieram os alienígenas. Diferentes. Não mais grupos dispersos. Não mais populações em fuga. Surgiram organizados, sincronizados, movendo-se com uma coordenação que jamais haviam demonstrado antes. Suas armas não disparavam projéteis visíveis, as alteravam estados físicos, desmontavam matéria, desligavam energia vital. Soldados humanos caíam sem ferimentos aparentes. Simplesmente desligavam. A guerra virou pânico, as linhas humanas começaram a colapsar, comunicações se tornaram inúteis, estratégias baseadas em mapas falhavam porque o terreno mudava de uma hora para outra. Bases fortificadas tornaram-se cercadas por um planeta que já não aceitava a presença humana. Mesmo assim, a frota orbital manteve a ordem de avançar. A lógica era cruel. Recuar significava admitir o fracasso. Admitir o fracasso significava condenar a Terra. Então a humanidade seguiu em frente, mesmo sabendo que estava destruindo algo que jamais poderia ser reconstruído. Foi nesse ponto que os alienígenas revelaram sua verdadeira estratégia. Eles não estavam tentando vencer a guerra, estavam tentando encerrá-la. Sensores humanos começaram a detectar atividade anormal no núcleo do planeta. Não era uma arma, não era um escudo. Era um processo, algo antigo, profundo, que havia sido adormecido por eras. Um mecanismo planetário que jamais fora ativado, porque nunca fora necessário. Até agora, os alienígenas haviam feito uma escolha impossível. Se a humanidade não podia ser expulsa, o planeta não poderia mais existir como ele era. A guerra havia ultrapassado o limite do retorno. E, enquanto os humanos celebravam cada território conquistado, sem perceber, estavam sendo conduzidos para o centro de algo muito maior do que uma invasão. Um fim que não distinguia vencedores de vencidos. A percepção veio tarde demais. Os primeiros sinais do colapso planetário foram interpretados como mais uma arma alienígena. Leituras extremas no núcleo, alterações gravitacionais globais, campos de energia se formando em padrões impossíveis. Para os analistas humanos, aquilo parecia instabilidade causada pelo excesso de bombardeios e extração. Um problema técnico, um planeta quebrando. Mas não era falha, era escolha.
Os alienígenas não estavam tentando destruir os humanos diretamente, estavam fazendo algo muito mais definitivo. Estavam desligando um mundo do qual dependiam, ativando um mecanismo antigo, concebido não para a guerra, mas para a preservação última. Se o planeta fosse tomado, ele deixaria de ser utilizável por qualquer invasor. Não seria um suicídio rápido, seria um encerramento irreversível. O planeta começou a se reorganizar de dentro para fora. Placas tectônicas entraram em um estado de movimento controlado. Oceanos passaram a migrar, redistribuindo massa e energia. A atmosfera mudou lentamente sua composição, tornando-se cada vez mais incompatível com tecnologia humana. Bases humanas começaram a falhar em sequência. Reatores desligaram sem aviso. Escudos de contenção entraram em colapso. Naves estacionadas na superfície perderam capacidade de decolagem. A frota orbital tentou evacuar tropas, mas as janelas de saída se fechavam tão rápido quanto eram abertas. O planeta estava prendendo seus invasores. Soldados começaram a entender que aquela guerra não teria vencedores. Não havia mais territórios a conquistar. Não havia mais objetivos estratégicos. Havia apenas a tentativa desesperada de sobreviver tempo suficiente para escapar. Enquanto isso, os alienígenas desapareceram novamente. Não em fuga, em preparação. As últimas cidades nativas tornaram-se centros de ativação. Estruturas que antes pareciam arquitetônicas revelaram-se interfaces orgânicas ligadas ao núcleo do planeta. A civilização inteira havia sido construída ao redor desse mecanismo, uma herança de eras passadas, criada exatamente para impedir o que estava acontecendo agora. A humanidade havia invadido um mundo que já conhecia invasores e já havia decidido, muito antes, como lidar com eles. Quando os comandantes humanos finalmente compreenderam a escala do que estava acontecendo, tentaram negociar, tentaram transmitir mensagens, tentaram cessar fogo, mas comunicação exige confiança mínima. E essa havia sido enterrada junto com as cidades destruídas. O planeta respondeu não com palavras, mas com aceleração. Tempestades globais varreram continentes. Campos de energia rasgaram a superfície. A gravidade oscilou em ondas, esmagando estruturas humanas como brinquedos frágeis. O céu ficou vermelho por dias inteiros, iluminado por descargas que pareciam sinais de um mundo em dor. Alguns soldados humanos ajudaram alienígenas a fugir. Outros escolheram permanecer e morrer. Alguns poucos tentaram registrar tudo, como se a memória pudesse justificar o que foi feito. Nada disso importava mais. Decisão havia sido tomada. O planeta não seria conquistado, não seria colonizado, não seria salvo, seria encerrado junto com seus invasores. As naves que conseguiram escapar carregaram relatos fragmentados, dados incompletos e uma culpa impossível de processar. A maioria das tropas nunca deixou a superfície. Foram absorvidas pelo colapso gradual de um mundo que escolheu não existir sob domínio humano. E, enquanto o planeta se preparava para seu ato final, algo ficou claro para todos que ainda estavam vivos para perceber. Rebelião alienígena não era uma tentativa de vitória. Era um sacrifício coletivo, um último ato de soberania absoluta. O fim não veio como explosão, veio como silêncio. Quando o mecanismo planetário atingiu seu estágio final, não houve colapso violento do núcleo nem fragmentação imediata da crosta. O planeta entrou em um estado de desacoplamento gradual, como um organismo que decide parar de sustentar aquilo que o fere. A gravidade começou a se desfazer em camadas. A atmosfera tornou-se instável, não tóxica, menos apenas incompatível com qualquer forma de permanência prolongada. O mundo estava se desligando da realidade que os humanos precisavam para existir. As últimas transmissões da superfície mostravam soldados caminhando sem rumo, cercados por paisagens que se desfaziam lentamente. Montanhas perdiam definição. Oceanos recuavam como se estivessem sendo recolhidos. O céu, antes vermelho, tornou-se transparente demais, revelando um espaço profundo que parecia crescer a cada minuto. E então veio a revelação final. Os sensores de longo alcance da frota detectaram algo impossível. O planeta não estava morrendo, estava sendo transferido. Seu núcleo não colapsava, menos ele se convertia. A energia e a própria estrutura dimensional do mundo estavam sendo reorganizadas para fora do espaço conhecido aos alienígenas. Não haviam escolhido a extinção, haviam escolhido partir, levando o planeta consigo. Toda a rebelião, toda a resistência, todo o sacrifício coletivo não tinha como objetivo derrotar a humanidade, mas impedir que ela possuísse aquilo que jamais lhe pertenceu. O planeta não seria deixado como cinzas. Ele seria removido do alcance humano para sempre.
As últimas cidades alienígenas desapareceram primeiro, dissolvendo-se em luz e padrões que os instrumentos humanos não conseguiam registrar. Depois, continentes inteiros começaram a se desmaterializar, não em caos, mas em ordem absoluta. Cada etapa parecia calculada para garantir que nada utilizável fosse deixado para trás. Os humanos restantes não tiveram escolha. As naves que ainda funcionavam fugiram às pressas, carregando soldados quebrados, oficiais em silêncio e registros que jamais seriam exibidos em público. Muitos ficaram, alguns por falha técnica, outros por decisão própria. Nenhum deles foi lembrado como herói quando o processo terminou. Onde antes existia um planeta vivo, restava apenas um vazio estável, nenhum campo de destroços, nenhuma radiação residual. Apenas a Spock, como se aquele mundo nunca tivesse estado ali, na Terra. A invasão foi oficialmente classificada como missão perdida por evento anômalo. Nenhum massacre foi admitido. Nenhuma culpa foi assumida. O planeta foi riscado dos mapas estelares e sua existência passou a ser tratada como erro de cálculo, mas entre os que sobreviveram, a verdade não desapareceu. Eles sabiam que não haviam enfrentado um inimigo inferior. Haviam enfrentado uma civilização que preferiu desaparecer inteira a viver sob domínio. Um mundo que respondeu à invasão humana não com ódio, mas com uma decisão impossível de reverter. A humanidade sobreviveu, mas algo essencial ficou para trás. Naquele vazio silencioso do espaço, a ilusão de que sempre há o direito de tomar, a certeza de que sobreviver justifica tudo, a ideia de que vencer significa permanecer. Porque naquele planeta que escolheu ir embora, ficou gravada uma mensagem que nenhuma frota jamais conseguiu apagar. Nem todo mundo pode ser conquistado. Nem todo mundo aceita viver ajoelhado. E às vezes, o maior ato de guerra é simplesmente negar a vitória ao invasor. Fim. Essa não foi apenas uma história sobre guerra ou invasão. Foi sobre limites. Sobre o momento em que a humanidade descobriu que nem todo mundo pode ser conquistado. E que sobreviver nem sempre significa vencer. Se essa história te fez refletir, acompanhe o canal para mais narrativas de ficção científica como essa. Novos vídeos chegam regularmente, explorando guerras interplanetárias, dilemas morais e futuros extremos. Porque algumas batalhas não terminam com explosões, terminam com silêncio.